Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, sabendo que esse vídeo depois vai parar no YouTube, então não é só boa noite, é bom dia, boa tarde, depende muito do horário de quem vai assistir. E aí já faço uma propaganda então de que essas lives que a gente está fazendo aqui no Foto em Casa, elas estão indo parar lá no YouTube depois, a íntegra delas para quem perder, para quem quiser assistir de novo, tá parando lá no YouTube, é só procurar, todas elas estão lá. Então, bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de Foto em Casa. Hoje é um dia em casa, literalmente, porque esse cara que vai participar hoje é aquelas referências que se tornaram amigos da gente, assim, sabe? Sabe quando uma referência em fotografia se torna teu amigo? É o caso do Ratão Diniz e eu já vou chamar ele aqui, ó. Vamos encontrar o Ratão aqui e convidar ele para participar desse papo. Então tá, deixa eu fazer as honras aqui então, e vou ter que me policiar para fazer essas honras, porque senão eu vou ficar 30 minutos desse vídeo rasgando elogio pro cara e falando tudo que eu possa falar a respeito do trabalho do Ratão, que é uma referência para mim, como eu acabei de falar antes de tu entrar aqui, Ratão. Eu sou suspeito para falar, né? Eu conheci o trabalho do Ratão e ainda lá dentro da Escola de Fotógrafos Populares, lá no mestrado ainda, quando eu estava fazendo minha pesquisa, e aí fiz contato com os fotógrafos da época, o Ratão era um deles, eles foram super generosos em contribuir com a pesquisa, depois rolou lá no Festifoto Poa, lá no Festival de Fotografia, a gente se conheceu pessoalmente, e aí foi uma amizade de longa data que só continuou. Aí depois eu vim para o Rio, então agora tá mais em casa ainda, né? Estamos vizinho aqui no Rio de Janeiro. E de forma que é um cara que é isso, assim, que era uma referência para mim, que eu via as fotos e pirava nas fotos do cara, e agora eu tenho orgulho de dizer que o cara é meu amigo próximo, assim, que a gente troca umas figurinhas ainda mais perto, e com muita honra tenho aqui agora para trocar com essa galera que está chegando. Então, obrigado, Ratão, bem-vindo. Eu que agradeço, assim, por poder estar fazendo esse bate-papo, tá junto com uma galera aí maneira, assim, poder compartilhar essa conversa, né, que a gente tem nos corredores aí da vida aí, e aí poder compartilhar aqui no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo. Então, pô, é bem bacana. E ao mesmo tempo, agradecer, cara, pela iniciativa, né, de estar fazendo essas lives, esses encontros, esses bate-papos. Eu confesso que tem descarregado um pouco a loucura que a gente está vivendo, essas lives que a galera tem feito, compartilhado, claro que fazendo bom uso dessa ferramenta poderosa que a gente fala tanto. E aí, pô, tá fazendo as coisas acontecerem, porque muitas coisas deixaram de acontecer, né, pelo país, pelo mundo, e de alguma forma, cara, a gente tentar manter esses laços, esses encontros, mesmo que ele seja virtual, por enquanto. É isso aí, essa é a ideia, por enquanto. Por enquanto. Então já começando assim, né, eu já convido, na verdade, todo mundo que está entrando aí, eu estou invadindo também o espaço lá do Instagram do Ratão, porque ele também a galera está sendo notificada lá, então bem-vindos aí aos seguidores do Ratão que estão chegando, aos meus seguidores e quem foi avisado dessa live. Já convoco então a todos e a todas para irem mandando perguntas aqui, a gente tem o grande auxílio e a parceria da Grace Vargas aqui na retaguarda para ir mapeando essas perguntas que forem entrando, mas eu já começo assim, né, já que sou um privilegiado de estar aqui com o cara, já começo fazendo a primeira, assim, te pedindo, na verdade, para contextualizar, começar do começo, assim mesmo, né, contextualizar de onde tu vem, né, o que foi que nos uniu, assim, né, de onde é que saiu essa tua relação com a foto e, enfim, o Reaper e tudo mais. Então, antes eu quero agradecer aí também a participação dessa galera aí massa que está entrando aí na sala, enfim, poder tá interagindo conosco nesse bate-papo prazeroso. Então, eu comecei a fotografar no ano de 2004, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Acho que a fotografia, ela foi esse, vamos dizer assim, esse caminho que eu estava tão empolgado com tanta coisa, me envolvendo com tantas das coisas. E eu acho que a fotografia foi esse espaço, esse canal, essa ferramenta para eu estar continuando vivenciando diversas experiências, diversos lugares,
né, ter uma dinâmica, sem construir aquela rotina que eu nunca desejei para mim. Eu era comerciante e aí eu teve uma hora que eu falei, cara, não é isso que eu quero, estar atrás de um balcão parado. Eu quero estar aí pelo mundo, né, vivendo essas experiências que eu me encontrei na fotografia. Então, a fotografia foi esse espaço, esse lugar. Então, no ano de 2004, eu decido fazer um curso de fotografia, encontrei no Senac, fiz o curso básico apenas por questão financeira e tal, e aí, por sorte, cara, através de um grande amigo, assim, o Bira Carvalho, morador da Maré, da Nova Holanda, que jogava na loja que eu tinha, ele jogava videogame lá, cara, na minha loja. E aí o Bira, sabia que o Bira fotografava já há alguns anos, na época no SEASME, era fotógrafo, fazia curso no SEASME, que é uma organização na Maré. E aí o Bira, eu falei com o Bira, pô, Bira, tá sabendo de algum curso de fotografia? Ele, caraca, vai começar uma agora, cara. Mas já encerrou as inscrições. Eu falei, aí, pô, mas, cara, eu não faço nem questão de ser inscrito, quero só assistir às aulas. E eu sabia que era o Reaper, então eu já tinha, de alguma forma, acesso ao trabalho do Reaper, através do curso de pré-vestibular, através dos movimentos sociais, né, de publicações dos movimentos sociais que eu acompanhava e tal. E aí, cara, eu encontrei ali a fotografia que eu desejei fazer, que era uma fotografia que contasse histórias, né, tivesse com as pessoas. Não falando delas, né, mas falando com elas. Então, eu comecei a pensar... quer dizer, eu tive essa oportunidade, eu falei, cara, é esse lugar, assim. Então, a escola de fotografia, a escola de fotógrafos populares, foi uma das maiores experiências pedagógicas, cara, assim, na fotografia, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, mas que teve um momento que já estava vendo galera de outros estados, assim, do Brasil, sabe? Foi uma escola muito importante. Pena que hoje, infelizmente, eu não sei como é que está a dinâmica, que eu não faço mais parte, né, do programa do Imagem do Povo. Eu saí em 2015 e aí me desconectei totalmente com a instituição e tal, e com o projeto. Mas eu não sei que pé tá, mas desde 2012 não tem mais a Escola de Fotógrafos Populares. Eu acho uma pena, porque é uma escola importantíssima para a formação de fotógrafo, foi criada pelo Reaper, né, junto com o Ricardo Funari. E aí, em seguida, isso foi em 2004, na turma de 2006, que foi a segunda turma, o Dante já tinha entrado, já estava em 2004 como professor, dando algumas aulas para a gente, sobre história da fotografia e fotojornalismo, mas aí em 2000, o Ricardo Funari precisou ir para Friburgo, e o Reaper, como ele sempre agregou pessoas, né, no processo que ele se cria, que ele se envolve, ele convidou o Dante para poder trazer a experiência dele pedagógica da academia para Maré, né, para a Escola de Fotógrafos Populares. Então, o Dante Gastaldoni foi esse cara que trouxe essa experiência pedagógica para o Imagem do Povo, para a Escola de Fotógrafos Populares. E o Reaper falava que não era um bom professor. E a gente falou, cara, puta que pariu, a gente tem dois grandes educadores, né? Dois mestres, assim, o Reaper com a bagagem dele da fotografia documental e o Dante com a experiência dele da academia, cara, né? Sim. Então, pô, foi uma escola muito, muito poderosa, cara, muito poderosa. E eu lamento de não existir mais, né? Até onde eu sei, ela não teve mais turma desde 2012, porque eu sei, eu fico imaginando quantas pessoas pudessem poderiam estar fotografando, enfim, de uma forma muito engajada, assim. É um legado gigante, assim, né? Se a gente for pensar, né, Ratão? Porque tem a geração, as gerações, na verdade, que se formaram, né? E que a tua geração é uma, mas a gente tem toda uma geração de fotógrafos ano a ano ali que foi se formando nessa escola e que está aí no mercado. Assim, pois é. Saiu de lá e está no mercado. E tem a escola também, e aí quando tu fala que ela é maior do que o Rio, de fato ela é, né, maior do que o Rio de Janeiro. Porque tem a escola também enquanto modelo político-pedagógico que foi também servindo de referência para outros lugares no Brasil também formarem escolas nesses moldes. Então a Escola de Fotógrafos Populares ela também ela é referência no modelo de criar escolas nas comunidades e tal. Então, é gigantesco assim, a perda que a gente tem, né?
Tu falou de fato, assim, né? Eu poderia enumerar vários fotógrafos aqui. O Luiz Baltar, Valda Nogueira, que a gente perdeu ano passado, uma figura importantíssima, assim, nessa fotografia, né, que a gente está falando aqui. O AF Rodrigues, Fábio Café, Thaís Alvarenga. Cara, uma galera muito, muito boa, cara. Léo Lima, no Jacarezinho, galera de favela, falando sobre esses espaços, né? Uma coisa que a gente até começou a discutir nesse lugar é a fotografia popular, começar a discutir isso, né? Assim, então, o que é fotografia popular? Cara, eu não sou nenhum teórico, não sou nenhum cara que tem todo o poder, né? Vamos dizer assim, de definir o que é a fotografia popular, mas o que eu entendo como fotografia popular é usar a fotografia, né, como uma ferramenta para contar a sua própria história, cara. Né, narrar sua própria história desses espaços populares onde a gente vive, né? Seja ele de favela, seja ele do interior do Brasil, de um assentamento, né, do MST, de um quilombola, de uma aldeia indígena, de uma comunidade caiçara, enfim, etc, etc. Assim. Então... Desculpa te interromper, Ratão. Vai ter um delay aqui que às vezes a gente vai se atrapalhar um pouco. Mas aproveitando, né, já que tu tá falando assim dessa fotografia popular, assim, quais foram as temáticas, então, para quem tá chegando, caindo de paraquedas aqui e ainda tá conhecendo o trabalho do Ratão, quais foram as temáticas que tu acabou mais te identificando e mais produzindo imagens, assim, e o que tu tem a falar sobre elas, assim, né? Foi uma coisa assim, a escola é tão... Cara, dá pra gente falar sobre a escola durante 3 horas, 5 horas aqui sem parar, assim, sobre essa experiência fantástica, né? E aí, voltando um pouco nela para poder responder essa pergunta, na escola de fotógrafos, quando você inicia, você vai estudar fotografia também. Mas você tem a aula de psicologia do olhar, direitos humanos, e você define um tema para trabalhar durante o curso, durante o processo de formação. E aí isso orientado pelos professores, né, pelos coordenadores do projeto. Então, assim, você entra sabendo que você vai ter que entregar no final um projeto fotográfico, um projeto documental. E aí você escolhe um tema para trabalhar durante aquele período ali. Na primeira turma foram 4 meses de curso, todos os dias, eu falo que foi, de fato, todos os dias, de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, cara. Teve uma aula do Dante, foi a primeira aula do Dante que ele deu pra gente, cara, 3 horas da tarde, o cara falando, a gente não tinha almoçado. E a gente não se tocou nisso, que era tão encantador ouvir o cara, né, pra tu ver a sede dessa galera, assim, foi... Cara, enfim, então assim, eu falo que de domingo a domingo a aula, porque a gente estudava de manhã, à tarde a gente saía para almoçar juntos ali, e à tarde a gente estava fotografando, cara, por ali pela Maré mesmo. E se não estivesse fotografando, estava no laboratório de informática, trabalhando, material editando, sempre meia dúzia, na turma de 2006 era sempre Rovena, Café, AF Rodrigues, Jaqueline Félix, essa galera, assim, a gente estava sempre juntos, continuando a falar de fotografia até fechar a escola, o espaço, né, o laboratório. Mas, assim, para você ter uma noção. Então, a gente tinha cada um escolhia um tema. E aí são temas diversos, né? Eu escolhi trabalhar depois, né, durante a escola, eu fiz um trabalho sobre caretas, que é um trabalho que se perdeu, caretas de pessoas. Expressões faciais, assim, de fazer careta mesmo e tal. E aí, ele hoje se transformou num outro projeto, bem maior, que eu não tinha me ligado ainda. Eu me liguei há pouco tempo sobre esse projeto, que são sobre máscaras, desmascarados, que aí a gente pode falar mais para frente sobre esse trabalho específico. Mas meu trabalho hoje, né, assim, que eu considero que são projetos de vida, grafite, interior do Brasil, favela e festas populares, assim. Mas aí, tipo, o interior do Brasil, as festas populares, hoje eu estou mais dedicado a esse universo, a esse tema, assim. E aí isso demonstra um pouco da mudança da minha fotografia no sentido não de personalidade, assim, mas que eu acho que eu deixei mais urbano, né, de ser urbanoide,
e eu tô vendo que eu tô me tornando mais bicho grilo, assim. Então, Ótima definição. esses dois temas, né, o interior do Brasil, as festas populares, me levam mais para esse interior, que é a busca das minhas raízes, né, das histórias do meu pai, da minha mãe, que vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro, e aí eu vou na busca dessas histórias, né, das histórias dos meus pais. E a favela e o grafite é uma coisa mais urbana minha, né, assim, mais hard, a favela, né, que é onde eu nasci, onde eu fui criado, onde eu moro até hoje. E o grafite, que é uma linguagem que sempre me encantou, cara, que foi o desenho, a pintura, e que hoje eu me reencontro fotografando essa linguagem, eu me reencontro nessa linguagem da arte, né, da pintura, através da fotografia, fotografando os grafiteiros e o interesse pelo processo, né, de criação desses painéis aí que a gente vê na rua já pronto. Mas aí como se dá esse processo? Então eu acompanho desde 2007 esse projeto. São projetos de longo, são projetos de vida. É o que me faz estar em movimento. No tempo que eu botar um ponto final nesses temas é quando eu paro de fotografar. Cara, isso é fascinante, assim, entre outras coisas, no trabalho do Ratão, assim, há pouco tempo a gente estava envolvido num trabalho junto, no final do ano passado, e aí a gente estava falando sobre um projeto em específico do Ratão, que eu acho que pode servir de exemplo para falar sobre isso que ele fala, que está falando, assim, que é projetos de vida, que é o Bloco da Lama. Assim, a gente estava conversando, né, e aí eu não vou dar spoiler, assim, né, vou deixar que o Ratão fale, mas eu falando, ô Ratão, mas tu já está há bastante tempo, né, cara? Quanto tempo tu está fotografando o Bloco da Lama? E aí, qual foi a tua resposta? Agora eu nem lembro, né, que tu me falou. Esse ano foi para 11 anos, cara. E eu 11 anos, cara. O cara me falou 11 anos, anos. assim. Aí eu falei assim, ó, cara, qual é o trabalho com menos tempo que o Ratão documenta? Porque é tudo isso, cara. É 7, é 8, é 10, é 15 anos. E eu espero que seja mais tempo, né? Assim, eu acho que, cara, esse trabalho, ele rola esse espanto mesmo. Caralho, 11 anos você fazendo esse trabalho e tal, mas, cara, são 11 dias. Porque ele acontece uma vez por ano, entendeu? Então, assim, é pouco tempo ainda. Tanto é que eu me propus a fotografar 10 anos esse projeto para transformar no livro. Assim, minha ideia inicial, né? Que na real eu fui sem pretensão nenhuma de publicação, que é minha. Eu sou muito desprendido com isso, assim, com essas questões de publicação, tanto é que eu fotografo, cara, eu não publico nada, eu vou guardando esse material, publico nas minhas redes sociais, revisito isso depois, vejo o que pode dar, tal, mas assim, é totalmente despretensioso com algo futuro. Claro que, quando você fotografa a longo prazo, isso você vai começando a perceber algo ali. E o Bloco da Lama hoje me desperta uma publicação de um livro. Não só por mim, mas de muitas pessoas que me acompanham tal, e bota essa pilha. Caralho, não tem que publicar, tem que publicar. Eu falei, cara, calma, não é agora. Mas eu acho que 10 anos era o tempo que eu tinha estipulado para rolar essa publicação. Mas eu já tô vendo que, cara, ainda não. Eu comecei a mostrar esse material ano passado, no Foto Rio do ano passado. Nossa. Sabe, a possíveis, assim, sabe, fazer leitura de portfólio. Imagina, cara, eu nunca tinha... Eu acho que eu acabo me sabotando muito também no processo, sabe? Eu não mostro tanto o meu trabalho fora as redes sociais, assim, eu não participo de muitas coisas. Isso eu sinto que é um vacilo meu, assim. O Baltar me dá vários puxões de orelhas, eu acho que ele já está até saturado disso. Ele está aí me ouvindo e ele pode falar. Mas assim, eu me saboto nesse sentido, porque eu vou me boicotando e tal, de não mostrar. Então, ano passado eu mostrei e, cara, eu tive uma surpresa, assim, durante a leitura, que o cara falou, cara, esse projeto já está pronto, pode mandar para a gráfica. Aí eu, como assim? Mostrei 15 fotos. Aí eu falei, não, mas eu, quero ver, tu me dá uma orientação para onde eu posso ir, não sei o que lá, e eu vou filtrar da minha maneira, o que eu achar bacana. Enfim, mas eu tive isso, mas eu acho que eu vou me propor a fotografar mais uns 4 anos, pelo menos, para arredondar para 15. Eu tenho uma coisa com números ímpares, talvez 13 ou 15. 13 é bom, hein? Fotografando. Já tá logo ali também. Incluindo a galera que está chegando, tem um monte de gente boa aqui nesse bate-papo, assim.
E aí o Café tá na área, e o Del Rodrigues também fizeram a mesma pergunta. Assim, acho que é legal também de somar aí a esse momento que tu tá falando um pouco do teu trabalho. Quem é que daí caminhou contigo, assim? Quem são tuas referências da fotografia que foram também colocando luz, assim, no teu trabalho e que servem de inspiração, né? Serviram e ainda servem de inspiração. Cara, uma referência, e aí eu vou falar assim, tipo, primeira referência é a minha mãe, né, cara? Uma mulher guerreira pra caralho, que criou 4 filhos sozinha, na maré, recebendo a pensão, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e pouco, tal, e segurando a onda ali meses, quase 1 ano, assim, sozinha com essa pensão, 4 filhos. Então, essa figura que não é fotógrafa, mas me trouxe, me fez formar um banco de imagem durante suas narrativas, né, sobre a sua infância, sobre a sua memória, que ela viveu em Goianinha, no interior do Rio Grande do Norte. Então, para mim, ela é uma grande fotógrafa, assim, sabe? Que me trouxe esse banco de imagem para eu poder hoje buscar essas imagens, né? Que eu criei aqui na minha cabeça, que eu formei esse banco de imagens na minha cabeça. Agora, eu estou buscando nesse tema chamado Brasis, que aí eu posso até falar um pouco do Revelando Brasis também, mas daqui a pouquinho, mas enfim. Mas é um outro tema que me leva a isso. Então, uma referência a essa figura, essa mulher guerreira, a Dona Nevinha. O Ripper, sem dúvida, é um cara que me inspira demais, assim, um guerreirão, tá lá em Fortaleza agora, se recuperando de uma cirurgia que acabou de fazer, e tá aí com a gente aí, daqui a pouquinho tá com a gente aí firme e forte, aí fotografando novamente. Tem o João Machado, cara, que é um baiano de chique-chique, que vive em São Paulo hoje, mas aí volta para o seu lugar de origem para fotografar os seus. Tadeu Villani, que é um cara queridíssimo, assim, que ele se propõe como projeto de vida fotografar as etnias que formam o povo gaúcho, né? O Rogério Medeiros, que é um fotógrafo que, cara, que eu lamento de não é que ele não tem visibilidade, de não darem tanta visibilidade para o trabalho dele no meio da fotografia, cara. O Rogério Medeiros, que é um fotógrafo capixaba, meu irmão, que é maravilhoso, maravilhoso. Eu sou encantador, assim. É um cara apaixonante, assim, que eu vou para lá, para casa, sempre quando eu vou para o Espírito Santo, o Apoena, que é o filho dele, o Apoena Medeiros, sempre me recebe, enfim. E aí eu tô sempre em contato com o Rogério, eu faço questão, tipo pedir uma benção. Você é contemporâneo do Ripper, da Nair Benedito. Nair Benedito também é outra figura que me inspira. Luiz Braga, do Pará. Um outro fotógrafo também, cara, que é o Alejandro Zambrana, que é de Sergipe. Então, essa galera, o que eles têm em comum são pessoas que fotografam o seu lugar, né? Então, isso faz entender a busca por essas minhas referências e a fotografia que eu faço. Que é o que eu faço é fotografar os meus, assim, né? O que sou eu, são os meus vizinhos, é a raiz, né? Essa busca das raízes da história da minha mãe, do meu pai, que eu fui tanto na busca das raízes que eu fui casar com a paraibana, que é a Aline, que é uma mulher maravilhosa, que é um caso à parte para se falar, assim. É uma pessoa incrível, 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 cara, que está segurando a onda legal, assim. Super guerreira. E a história também das festas populares, que tem muito do meu imaginário, da minha infância, que eu vivenciei. O grafite, como eu falei, quando criança eu gostava muito de desenhar, de pintar, enfim. Então, essas linguagens que essa galera desenvolve nos seus lugares, que é fotografar o seu povo, é o que eu tento fazer também, né, nas favelas, no interior do Brasil. Fala sobre esses Brasis aí que tu foi de certa forma, um privilegiado, assim, de conhecer, Rafael. E como é que foi, como é que tá sendo, na verdade, essa incursão aí pelos Brasis? Então, cara, esse trabalho, cara, é apaixonante, assim, eu falo, cara, de fato, assim, você falou, e eu sei que eu sou muito privilegiado nesse sentido, cara, que eu tenho um privilégio de trabalhar num projeto chamado Revelando os Brasis, que é um projeto de audiovisual que acontece em cidades de até 20 mil habitantes pelo interior do Brasil, que ele é feito pelo Instituto Marley Azul, né, que é umas mulheres maravilhosas do Espírito Santo,
E aí a Beatriz Lindbergh, uma passagem no Rio, ela conheceu a Imagem do Povo. E aí ela falou, cara, eu quero que essa galera faça a fotografia desse projeto, o registro fotográfico desse projeto. E esse projeto, o circuito de exibição dos filmes produzidos nas cidades pelas pessoas, por essas pessoas desses municípios, né, de até 20 mil habitantes, ia começar na semana seguinte desse encontro. Nossa. E aí, cara, isso foi negociado, tal, em menos de uma semana. Isso foi uma sexta-feira, na quinta-feira começou o circuito, em 2007, no Espírito Santo, numa cidade chamada Muqui, que é uma região do sul do Espírito Santo. E aí, cara, eu comecei ali acompanhando, dali eu entrei dentro de um caminhão-baú, e eu tô até hoje, cara, nesse caminhão-baú, assim, levando cinema para o interior do Brasil. Infelizmente, no meio dessa crise toda, quem patrocina o projeto, ainda assim, até a última edição, que é a sexta edição do projeto, que aconteceu em 2018, se eu não me engano, o circuito, foi a Petrobras, né? E aí, no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, a gente não sabe como é que vai estar, assim. Então, o projeto esse ano não aconteceu nada até agora, infelizmente, assim, mas esse projeto, de fato, ele me leva... É um trabalho que eu sou remunerado por isso e, ao mesmo tempo, é um trabalho, cara, que me permite buscar o que eu falei, né? Assim, esse meu interior, né? Essas minhas raízes, assim, essa conexão de conseguir agora fotografar esse meu imaginário principalmente sobre o Nordeste. Então, quase todas as rotas na real, eu fiz todas as rotas minhas, eu fiz a região Nordeste, assim. Então, pô, o primeiro ano foram 2 meses viajando, cara, 2 meses e uma semana viajando pelo interior do Brasil. E os únicos estados que eu não conheço até agora é Roraima, Amapá e Rondônia. São os 3 estados. Os outros eu já viajei tudo, cara, assim. Olha isso, através cara. do projeto, através de outros. E aí estamos falando de pequenos municípios de até 20 mil habitantes. 20 mil qual habitantes. é o fotodocumentarista que não ia querer estar colado nessa? E aí um trabalho fabuloso, assim, do Ratão, que algumas dessas fotos, aí já vou fazer uma propaganda aqui, já quero que tu fale sobre isso aqui, ó, que está aqui na minha frente agora, Ratão, ó. Deixa eu virar aqui a minha câmera, ó. Muitas dessas coisas estão aqui, ó. Estou aqui no site da Mórola Editorial. E aí o Ratão falou que não é muito organizado para ir colocando as coisas em formato de exposição, o livro, mas esse daqui saiu um livro que documenta um monte, assim, da tua trajetória. Como é que foi esse processo de concepção e já fazendo um merchan aí, uma propaganda do que tu conseguiu reunir nesse livro aí? Tinha gente perguntando ali, na forma de perguntas. Cadê o trabalho do Ratão? Pô, esse livro, assim, Bruno, eu resisti muito a essa publicação, porque, como eu te falei, né, anteriormente, os meus projetos são de vida, assim. Eu não quero botar um ponto final. Então, nenhum projeto ele tem fim. Ele teve o início, o pontapé inicial, tem o meio, que é o processo que eu estou fazendo, e o fim eu não consigo colocar, porque eu não quero me desgrudar, não quero botar um ponto final, que é o que me faz estar, né, fotografando. Então, essa negociação foi muito delicada, assim, essa conversa com o Vitor, com a Mariana, que são da Patrícia, da editora Mórola, e aí a gente conversou, eles me convenceram de que, não, Ratão, vamos pegar então depoimentos de fotografados, né, de pessoas que você fotografou e seu depoimento. E aí foi o que me fez aceitar, que era dar também, né, visibilidade, não só através da fotografia, mas das histórias, assim, que está por trás das imagens. Então, esse livro é um álbum de figurinha, assim, uma coletânea desses 4 trabalhos que a gente está pontuando aqui, né, grafite, interior do Brasil, favela e manifestações culturais. Então, ele é essa junção desses 4 temas, com falas, com depoimentos de pessoas sobre certa situação ou sobre aquela fotografia específica, enfim, sobre o meu trabalho, tal, eu falando também sobre as fotos. Então, é um livro que tem essa dinâmica, não é um livro, né, tradicional, assim, de fotografia, né, página inteira, dupla, rasgando, tal, não tem isso, assim, mas são essas histórias. E é o que me fez aceitar foi justamente essa dinâmica, né, essa proposta que eles me fizeram, assim. Eu topei de cara
com essa publicação. Esse livro foi lançado em 2015, aí ele traz esses 4 temas que eu estou trabalhando aí. E ele está com tiragem ainda? Tá. Eu acho que está nos últimos 200, 300 livros, assim. Eu nem tenho mais em casa, cara. Eu recebi 100, pô, em um mês já rodou já tudo, assim, que eu fui dando, eu não tenho mais nada. Acho que eu não tenho nem para mim. o Igor Bione também está aqui com a gente. Assim, Que massa. Tá perguntando, fez uma pergunta que tem tudo a ver assim, com isso que a gente está falando de um projeto, o Ratão Ponton, dessa coisa de que não quer colocar um ponto final, né? E aí ele quer falar um pouco sobre esse exercício que é, né? No processo de criação mesmo, né? Que vai amadurecendo o teu olhar também nesse processo, assim. Como é que tu percebe essas mudanças assim no teu trabalho, Ratão? Ficando, né? Te dedicando como projetos de vida, assim. Como é que na condição do fotógrafo mesmo, né? Do profissional que está ali atrás, como é que vai operando? O que tu percebe de evolução, enfim, de mudança ao longo desse tempo? Cara, essa pergunta, ela me acompanha, assim, o tempo todo. Não acompanha, né? Todo mundo, assim, que vai fotografando, vai acumulando, né, vivências. Uma coisa que eu notei é que eu fotografei muito eu comecei a fotografar em 2004 com a FM2, que é minha câmera que eu tenho até hoje, minha primeira câmera. Infelizmente não fotografo mais com ela, assim como eu gostaria, pela condição financeira também e tal. Mas eu fotografava muito com filme preto e branco. O Reaper ganhava muito filme, cara, e ele dava assim pra galera. E eu fotografava muito com filme PB. E minha referência é a fotografia preta e branca. Sebastião Salgado, Reaper, Evandro Teixeira, material de Canudos, né? O material dele que ele acompanhou as diretas já e tal. Enfim, a ditadura militar também, no período da ditadura, eu estou falando do Evandro, assim. Então, era essas referências da fotografia PB, PRVG também, né? E aí, cara, em 2007 eu ganho minha primeira câmera fotográfica digital, e aí é uma chave. Eu vou fotografar o interior do Brasil, o Nordeste, com aquele céu azul incrível, aquelas nuvens maravilhosas, assim, sabe? E a minha fotografia muda. Ela muda completamente. Então, ela sai de uma fotografia da mudagem de linguagem mesmo, né? Da fotografia preto e branco para uma fotografia cor. E aí eu vou buscando essas referências, assim, do Luiz Braga, né? Que é um trabalho que eu acho incrível, cara. Desse cara fabuloso, assim. É um cara que eu não conheço pessoalmente, mas o que eu vejo de vídeo, o que leio sobre ele, parece ser um cara muito encantador, de uma pessoa muito humana, assim. Uhum. Mas então ela muda, assim. E aí, ao mesmo tempo, acompanhando projetos a longo prazo, assim, acompanhando projetos, né, tu vai vendo também o quanto amadurece também os seus projetos fotográficos, assim, né? Essa proposta que você faz, aí está acompanhando mais tempo isso. Um tema é o bate-bola, que eu fotografo desde 2010. Esse ano fez 10 anos fotografando bate-bola. E aí sempre era assim, eu vou para o Bloco da Lama na sexta-feira, em Paraty, vou para Paraty na sexta, sábado fotografo o Bloco da Lama, tomo um banho na praia e pego um ônibus de volta para chegar no domingo aqui no Rio e fotografar os bate-bolas. Então, na segunda eu tô acabado, cara, eu não conseguia fotografar. Muito cansado, assim. Mas aí depois, do ano passado para cá, então, e os bate-bolas também era isso, era toda vez eu fotografava só um dia, apenas um dia no ano, os bate-bolas. Aí ano passado a Valda começou um projeto chamado, ela não botou o título, assim, ela estava pensando ainda no nome, mas ela pensou no tema que era sobre as mulheres na cultura bate-bola, né? Aí ela fez, pô, Ratão, tu tem contato com a galera, tu fotografa, pô, me passa aí um contato da galera. Eu fui passando os contatos de algumas turmas, da Bem Feito, lá de Campo Grande, Estrelas, do Muquiço e tal. E aí ela foi e falou, pô, vamos fazer junto esse trabalho? Aí a gente começou aí, cara, assim, mais vezes, entendeu? Então, ano passado, a gente acabou, eu e a Valda e a gente foi muito, assim, fotografando mais tempo, né? Eu me propus, junto, quer dizer, na verdade ela me propôs estar mais tempo fotografando, ela me fez esse favor. E aí, esse ano, eu me propus a isso.
falei, cara, eu preciso me dedicar mais a esse trabalho, assim, mais tempo também, né? Então, eu fui antes, durante e depois também do carnaval, né? Fotografar essa galera, assim, os bate-bolas. Então, e aí hoje eu estou começando a ver uma possibilidade de um trabalho mais maduro também, enfim, a gente vai vendo possibilidades. Tanto de que, pô, que fotografia está faltando, né? Um detalhe, pô, né, de um detalhe da fantasia que eu não fiz, pô, ano que vem eu vou tentar fazer alguma coisa, buscar um movimento do bate-bola, assim, etc, tal. Mas, enfim, mas o fotografar mais tempo, né, e a busca das suas referências vai criando a sua fotografia, vai formando a Já, sua fotografia. já respondeu, acabou respondendo já um pouco o Alex Costa, que tinha falado da relação cor e PB, assim, né? Eu acho que acaba já contemplando um pouco de como é que tu Pô, trabalhou essa linguagem, assim, né, ao longo do tempo, assim. E aí eu acho que, aproveitando o gancho da... Não sei se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, Ratão, mas acho que mais ou menos tu já deu, já deu aham. um toque, assim, né, de como é que isso entra no teu trabalho. Mas aí, aproveitando o gancho da Valda, a pergunta da Gil Fontes, pedindo referência específica de mulheres fotógrafas, assim. Achei legal também e sei que o Ratão tem um repertório grande aí para passar para a galera ficar atenta. Cara, uma figura assim, Marisilda Krupp, que eu acho incrível, incrível, cara. Pô, maravilhosa. Daí Benedito, Paula Sampaio, do Pará, Elza Lima, também do Pará, que é um... Assim, eu tô falando de pessoas que eu, além de conhecer, né, o trabalho, conheço também essas pessoas, assim. Então, isso, isso me faz se aproximar bem mais, assim, dos trabalhos de cada uma, assim. Ana Lira, cara, de Pernambuco, que é uma queridíssima também, que eu adoro. É, Pô, tem a Isis, de Minas Gerais, que está fazendo um trabalho importantíssimo, né, sobre os atingidos aí desse crime ambiental da Vale, em Brumadinho. Mas, cara, eu acho que essas referências das mulheres da fotografia, ela tá fazendo a gente começar a ver mais esses trabalhos, essa produção e os temas que ela se propõe a fotografar. Pô, cara, eu nunca tinha pensado, quer dizer, passou na minha cabeça de fotografar mulheres na cultura bate-bola, quer dizer, eu via mulheres na cultura bate-bola, mas eu nunca pensei em fazer. E aí vem a Valda, cara, tipo, trazer isso, eu falo, cara, porque eu... Genial, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, Uhum. claro, que a presença dessa figura, né, Valda, que era uma pessoa tão querida, fez um trabalho incrível, tinha uma potência, cara, nesse projeto maravilhoso. Mas eu tô vendo aí o interesse de várias minas querendo focar nesse universo da cultura feminina, né, na cultura bate-bola, assim. A Tuane, que veio de São Paulo esse ano, me procurou, tal, a gente trocou uma ideia, a gente acabou não se encontrando, mas eu acho que ela foi também um pouco nesse caminho, né, do que a Valda iniciou lá e o desejo que ela teve de dar continuidade a esse trabalho. E que, pô, o trabalho dela teve maior visibilidade, assim, rolou várias publicações, tal, enfim. Então, acho que a participação desse movimento, né, dessas minas que, na real, a mulher sempre esteve na fotografia, mas eu acho que ela nunca foi vista ali, né, no sentido de editores, de colegas, né, daquele preconceito machista mesmo, escroto, né, que a gente vive, não que isso está implantado, cara, no meio da gente, e aí a gente precisa o tempo todo, né, tá discutindo esse universo, assim, cara. A Bruna Prado, cara, que faz um trabalho incrível, incrível. Eu acho uma mulher maravilhosa, assim. Ana Carolina Fernandes. Enfim, então esses temas que a galera se propõe a fazer, focando nesse universo, né? Tão íntimo, né? Não estou falando só do feminino, mas não estou falando do feminino, estou falando desse universo íntimo das pessoas, né? E esse cuidado é fabuloso, cara. Isso muda a minha fotografia, a de outro colega que acompanha essa sensibilidade dessas mulheres.
só para contextualizar para quem, sei lá, não pegou a referência do Ratão, o Ratão está falando da Valda Nogueira, que nos deixou antes do tempo, o ano passado, mas enfim, o trabalho dela nunca vai nos deixar assim, né? Pelo contrário, vai ficar vivo na nossa lembrança do trabalho dela, que é animal, assim. Então, quem não conhece, vai atrás, é uma grande referência, porque, enfim, é um legado que fica, assim, né? E aí, e que boa fotografia, né? E que boa fotografia para nos permitir isso, assim, né? Que esse trabalho permaneça e que esse trabalho fique vivo, assim, através da foto, assim, né? Aham. O outro trabalho que agora, falando da Valda, me fez lembrar também da Aninha, da Ana Mendes, sua conterrânea. Minha conterrânea. A Ana Mendes também faz um trabalho importantíssimo, cara. Importantíssimo, importantíssimo. Super, sabe, super delicado. E aí é isso, assim. Não estou falando dessa delicadeza feminina que o pessoal, às vezes, né, esse universo machista que a gente vive. Não, é a sensibilidade, cara. A sensibilidade do olhar, né, que aí... que essa galera consegue traduzir, cara, imagens fantásticas, contar histórias fantásticas pra gente, assim, de poder trazer isso pra gente. E de uma outra ótica, assim, né? É outra lógica, uma outra ótica. Ó, o Café tá te apertando aqui. O Fábio Café fez uma pergunta aqui, te jogou um desafio aí que eu quero ver como é que tu vai sair dele, que é qual a foto que tu mais gostou de ter feito, Ratão? Olha aí. Você tem. Cara, eu tenho assim, eu tenho umas imagens, óbvio que eu tenho uns encantamentos por algumas imagens, e eu acho que as imagens que eu mais curto é as imagens que eu me vejo diretamente nelas, assim, conectadas, assim. Tem uma foto da Folia de Reis, que é uma foto do Igor, de um menino, de uma criança olhando o palhaço da Folia de Reis de Santa Marta, do penitente de Santa Marta. E aí eu fui fazer um retrato desse palhaço, do Juninho, né, no beco, lá no Santa Marta, e aí, cara, vem várias crianças atrás, assim, que é a interação, né, que é a dinâmica a parada do encantamento da folia é a figura do palhaço. E as crianças vieram atrás, assim. E aí, eu fui fazer um retrato, entrou um moleque. Aí veio aquela voz mansa do Hitler, cara. E eu, incomodado com que o moleque entrou dentro da foto, assim. Mas eu, mentalmente, né? Sai daí, moleque, sai daí, moleque, sai daí. Mas aí... Você tá falando dessa foto aqui, então? É essa foto. Eu fiquei assim, cara, sai daí, moleque. E aí eu, daqui a pouco veio uma voz mansa do Hitler aqui no meu ouvido. Se entrou um elemento surpresa, assume. E aí, cara, eu dei um recuei para trás e eu coloquei esse moleque no enquadramento, assim, nesse enquadramento. E depois, quando eu parei para ver essa foto, cara, eu me vi no Igor, que é justamente... Era eu atrás da Folia de Reis na Maré, entendeu? Eu ia atrás da Folia de Reis, atrás do palhaço da folia. E esse olhar desse moleque é um olhar de medo. Quer dizer, me parece um olhar de medo, mas também de curioso. Eu estou aqui, mas se você olhar para mim, eu saio correndo, entendeu? Eu quero te ver, mas se você olhar para mim, eu saio correndo. Então, era isso, assim. Então, o olhar do Igor me fez... Eu comecei a me ver nessa fotografia, assim. Uma outra também é que está no meu livro, que é do salto do moleque, do Juninho, cara, pulando uma poça de água, assim, no contraluz. Que aí depois eu fiz uma leitura, até escrevi um texto, assim, que alguém, num bate-papo que eu fiz, assim, em fotografia, alguém me chamou a atenção. Caramba, parece com útero. Aí o outro falou, parece com raio-x. O quanto é importante a gente ouvir também tantas críticas como elogios, enfim, inquietações também, né? A fotografia tem esse poder. E aí, caralho, é verdade, maluco. Parece com a ultrassonografia. Lembra uma ultrassonografia isso daí também. E eu comecei a me enxergar ali, cara, no sentido do interior, né? Que é uma foto feita em Pitimbu, na cidade natal da Aline. Uhum. E, enfim, me fez lembrar isso, assim, esse conforto, né? Que
é do útero, né? O encantamento pelo raio-x ali, quando a gente vê, eu sou pai de 2 crianças, 2 crias lindíssimas. Então, isso me fez pensar em tudo isso, cara. Na época que eu fui pai, foi quando me trouxe essa reflexão, assim, de me ver e ver meus filhos, ver meu pai, minha mãe, a Aline, né, naquele útero ali. Que demais. Então, são duas imagens que eu, particularmente, eu curto muito, né, e me remete a essas memórias, a essa infância. É interessante, porque ela agora pensando, assim, ouvindo tu falar, é uma abordagem que eu não tinha, sei lá, não tinha me dado conta ainda de como ela é recorrente e presente, assim, também no teu trabalho, né? Esse universo, sei lá, lúdico e esse olhar ingênuo e essa coisa da infância, assim mesmo, né? Deu uma Travou cortada, aí? não? Agora voltou, tô te ouvindo. Ah, tá, voltou. O Alex, ele tá aí na área, né? Que a gente estava falando de interior, assim, esse figura, cara, é um cara que eu não conheço pessoalmente, mas a gente tem muita conexão, cara. É um maluco lá do Ceará e que a gente está muito conectado, a gente sempre se fala, enfim, é uma conexão muito bacana. O Alexandre Moreira está perguntando se fotografando os bate-bolas tu já se deparou com alguma situação de violência e perigo. Então, eu nunca, cara, nunca presenciei. Pelo contrário, assim, esse universo, né, da cultura bate-bola tem muitas matérias, reportagens falando sobre esse assunto, assim, sempre quando trazem, isso me incomoda muito, cara. Inclusive pessoas, às vezes que quando vai fotografar, que me procura assim para fotografar, e eu passo uns contatos. E aí, quando sai num contexto de violência, isso me incomoda muito, muito. Não tem noção como isso me incomoda. Porque isso só reforça os estereótipos, né, cara? Só fortalece os estereótipos desses grupos, assim. A violência, eu vou falar assim, isso é uma fala que é minha, que na verdade, que na real, eu vi de um bate-bola. Essa fala é de um bate-bola. E que é o que eu enxergo também. A violência, ela faz parte, cara, ela tá em todos nós, assim. Né? Ela é um problema social, não é um problema do bate-bola. Né? São outros problemas. A gente só está vendo ali a ponta, mas, cara, são outros problemas que geram aquilo. Mas eu nunca tive problema, assim, Alexander? Uhum. Eu nunca tive problema, assim, pelo contrário, eu sempre me senti muito protegido, estando com as turmas de bate-bola, cara. Agora, esse ano mesmo, eu dei vários rolês, assim, com as turmas, andei, fui atrás, encontrar com as turmas, pô, na Zona Oeste, no subúrbio. E aí, o momento que eu encontrava com uma turma, que eu vou meio na loucura, assim, eu vou, claro, com uma referência de encontrar alguma turma, mas eu vou, às vezes, sem nenhum contato, cara. Eu vou dar uma volta pelo subúrbio, vou ver se eu esbarro com alguma turma. Aí eu colo com uma, me apresento, falo qual é a minha proposta, os caras me adotam, cara. Porra, e vamos dar um rolê por aí. Eu fico rodando com os caras. E eu me sinto muito, muito acolhido, cara, muito acolhido. Isso até me incomoda quando pessoas vêm me procurar para conseguir contatos para fotografar bate-bola e acaba saindo a matéria com esse recorte. E que eu sei que é uma turma, cara, que não tem problema nenhum. Porque, cara, a cultura bate-bola tem... Cara, é tipo... 99%, cara, da galera não são turmas de família, galera, porra, de bairro ali, colegas que se reúne para fazer uma turma para brincar o carnaval, entendeu? E que aí são 3, 4 turmas que entram em conflito e aí acaba generalizado, assim, acaba sendo a grande mídia acaba generalizando. Esse ano, por exemplo, ano passado teve muita repercussão, né, de histórias de violência que a mídia espalhou, assim, de que aconteceu em Marechal, tanto é que não teve carnaval de Marechal esse ano por isso. E aí, mas esse ano, cara, foi muito tranquilo, assim, muito tranquilo, não teve nenhum conflito, até onde eu sei, tanto é que eu rodando com os bate-bolas, todo mundo falou, cara, foi um dos melhores carnavais, assim, não teve nenhum problema em Coreto, são onde os Coretos são os pontos de festa, né, que eles vão nos bairros. Então não teve nenhuma treta, não teve nenhum problema, foi muito tranquilo, sabe?
E a mídia não deu tanta visibilidade, assim. Mas mesmo quando saiu algo sobre bate-bola na mídia, foi sempre trazendo os bate-bolas que são conhecidos, são violentos, grupos violentos. Caralho, cara. Enfim, mas eu nunca vivenciei nenhum problema, não, cara. Pelo contrário, assim, eu sou muito bem acolhido por eles. Animal. Olha só, o tempo voa. Caralho. E simplesmente estamos a 8 minutos das 8 da noite. Então, Caralho. assim, ó, eu vou abrir aqui o espaço para uma ou outra última pergunta, mas eu me sinto, antes disso, assim, me sinto na obrigação de pautar aqui um assunto de extrema importância, que também está aqui na pergunta do Breno Crispino, que ele pergunta para ti, vou pegar embalo na pergunta dele, né, que ele está perguntando aqui como é que tu acha que essa pandemia vai afetar a fotografia. E aí eu já aproveito também, Ratão, para a gente aproveitar que o pessoal que está aqui e para falar também como é que tu, não só como é que tu vê que isso vai afetar a fotografia, mas como é que, enfim, está afetando a vida das pessoas. A gente está falando de 13 milhões de pessoas que vivem nas favelas no Brasil, assim, né? Como é que a gente pode fazer, né, desde um lugar de fala, assim, privilegiados também por estar aí, né, por estar vendo esse contexto e por poder nos passar isso com mais exatidão, enfim. Como é que a gente pode fazer para ajudar nesse momento? Como é que isso vai afetar a fotografia, enfim? Isso é difícil responder, assim, mas o que eu vejo nesse momento, assim, dessa pandemia que a gente está vivendo no mundo, né, assim, nos espaços populares, essa tensão toda, essa preocupação que está tendo, né, com os espaços populares por ser lugares muito populosos. Pô, na Maré são 140 mil habitantes, isso os dados oficiais, assim, mas, pô, imagina, pessoas que se mudaram para lá recentemente, comunidades que surgiram, né, nesse processo aí, então bota aí 150, 160 mil, cara, pessoas em 16 comunidades, assim. Então é muita gente, isso é uma tensão. E às vezes eu confesso que na Maré, assim, isso não. Claro que você sente que a rotina mudou, né? O comércio, né, não está tão agitado como antes. Ontem eu saí, cara, para jogar lixo e tal, eu vi, pô, um clima assim de domingo. Assim, domingo no sentido de ver as ruas mais vazias e tal, mas você vê galera circulando, isso é natural, assim, porque também eu às vezes fico assim, cara, eu não posso condenar, cara, vizinho X ou Y, porque, pô, a realidade da casa dele é outra dinâmica, né? O irmão que tem problema com o outro, que tem um conflito com o outro, e que aí, pô, às vezes ali tá naquele convívio ali do dia a dia, pode ser uma, sabe? Então, assim, não tem como eu ficar sendo esse cara de ficar policiando, que, pô, o que tá fazendo na rua, vai para casa, né? Sabe? Não é nisso, assim, porque eu também tento entender da dinâmica do lugar também, né? O conflito entre os irmãos, enfim, da família ali, e aí a galera tá circulando, mas a dinâmica eu senti que mudou, assim. Então esse cuidado, cara, é óbvio que a galera tá tentando aderir. E aí tá rolando um movimento bem interessante dos comunicadores da Maré, no sentido de, pô, junto com a galera do Alemão, tá super articulada também, a galera da Maré, cara, de distribuir faixas, dando orientação, carro de som, de bicicleta, passando nos becos, entendeu? Megafone, que são lugares acessíveis, né? Pra galera tá circulando e tá, enfim, trocando essa ideia, assim, né? Não é nenhum toque de recolher, não é nesse sentido, não. Mas é só tá dando umas dicas de higiene, pontos de lugares que tá rolando doação também de alimentos. Então, na Maré, eu tô falando da Maré, né? Dessa realidade que eu vivo. Então tá tendo essa dinâmica, né? Tentando sobreviver a esse momento que a gente tá, que todos nós estamos vivendo. Mas é isso aí, esperamos sair logo, né? E saímos bem, assim, né? Estamos reclusos, mas esperamos sair logo e sair bem. Então, os 4 minutos finais eu vou deixar, 3 minutos finais eu vou deixar livre para ti aí, para te, enfim, antes disso só te agradecer, convidar pedir desculpas, na verdade, para todo mundo para algumas pessoas, na verdade, né? A maioria das perguntas eu consegui fazer, mas para quem não conseguiu, o Ratão é um cara, além de um excelente fotógrafo, é um cara extremamente acessível. Então, né, tá aí, colar nele, mandar mensagem, entrar em contato.
Obrigado pela participação de todo mundo, assim, para mim é uma honra mesmo, assim, é um cara que, sem falsa elogios, assim, é um cara que era referência para mim e agora é alguém próximo e eu sou muito grato a isso, assim, a ter esse privilégio de poder conviver mais perto, assim, do Ratão, trabalhar junto, eventualmente. Então é isso, cara, o tempo é teu aí. Fala aí. Valeu. Pô, cara, assim, eu fico pensando como a gente consegue sobreviver no meio dessa loucura, dessa fotografia que a gente escolheu, né? Que a gente acaba até se doando bem mais, assim, a ela, né? E como a gente consegue se manter a tudo isso. Uma coisa que a gente estava até conversando mais cedo, né? Da questão de conversas, tal, de dicas, assim. Eu acho que esse momento da gente estar em casa, além de a gente estar com os nossos, né, ali no dia a dia, trocando ideias, se olhando, enxergando o nosso lugar, nosso espaço. Também, cara, eu acho que nós produzimos imagens, né, e a gente tem essa preocupação com essa memória visual, o quanto ela é importante, poderosa, para poder conseguir construir as nossas narrativas visuais, dando a nossa versão da história. Então, acho que, cara, o que eu tenho feito, e eu oriento aí uma galera, aí, as colegas, de olhar o seu material, cara, cuidar dos seus HDs aí, dos seus slides, dos seus cromos, dos seus negativos, assim, sabe? Olhar isso, cuidar disso e tentar preservar da melhor forma possível, assim. Eu estou aproveitando esse tempo, dando olhada nos meus HDs, identificando tudo que eu tenho em cada HD, sabe? Copiando os nomes das pastas, jogando para um arquivo do Word, para eu poder facilitar a minha identificação também, a localização desse material, enfim. Então, essa dica, cara, é importantíssima, assim, para a gente que está querendo aí contar a nossa versão da história e não deixar se perder essa memória, né, cara? A gente, ainda mais pensar no arquivo digital, que é tão frágil, né? Que a gente não sabe até quando isso vai ficar. Que grande. Olha aí, ó. Boa dica do Ratão para esse momento que não tem desculpa, né, cara? Não tem desculpa. Eu tô vendendo aí um livro aí, cara, que ainda tem. Eu acho que esse daqui é o único. Que esse livro é o Nós, cara, do Imagem do Povo. Último livro, de 2015. Aí quem tiver interesse, dá um alô aí. Entra em contato. Baita. Esse livro é incrível, cara. Foram 1000 exemplares apenas. Maravilhoso. Animal. Ratão, o tempo e o Zuckerberg que permite essas lives de 1 hora só me impedem de continuar esse papo. Vamos ter que continuar assim que acabar essa loucura num boteco aí pelo Rio de Janeiro. Pô, pois é. Nós somos vizinhos agora, pô, e não podemos nos encontrar. Como é que é isso? Mas em breve estaremos juntos, brindando a vida, confraternizando, enfim, falando da gente, assim. Valeu, mas, galera. Gratidão aí por todos aí que tiveram paciência de nos ouvir. Obrigado aí pela iniciativa, cara. Parabéns pela iniciativa, obrigado aí pelo convite, Bruno. Valeu mesmo, hein?